Péssima notícia para o mercado financeiro e a imprensa que estão torcendo pela morte do presidente Lula. Ele está reagindo muito bem ao tratamento e semana que vem já volta para casa. O pequeno procedimento cirúrgico que ele fez hoje na cabeça foi um sucesso, segundo seu médico. O risco de hemorragia é praticamente zero. Ele deve ter alta da UTI amanhã, sexta-feira, e deixar o hospital já na semana que vem. Lembrando que foi exigência do presidente Lula que divulgasse na imprensa que ele faria esse procedimento que ele fez hoje, já que acabou sendo noticiado pela Folha de São Paulo antes que a equipe médica dele divulgasse isso, o que foi motivo para que o médico levasse uma boa bronca do presidente Lula. Mas voltando aqui para a Faria Lima, que está fazendo especulações sobre a morte do Lula. Foi divulgado ontem na imprensa de que o mercado tinha reagido à possibilidade do Lula morrer e não conseguir terminar o mandato, ou não ter capacidade física para concorrer à eleição, e um dos motivos dessa alegria do mercado teria gerado como resultado a alta da bolsa e a queda do dólar, o que é uma mentira, obviamente. A mentira em questão é que a bolsa não subiu e o dólar não caiu por conta desse desejo de morte do presidente Lula do mercado, não. Foram fatores externos e internos que levaram a isso. Houve uma grande valorização das commodities brasileiras devido aos incentivos financeiros, a injeção de dinheiro que a China, maior parceiro comercial do Brasil, está fazendo na sua economia. Além da alta da Selic, que ocorreu ontem, e da possível redução da taxa de juros dos Estados Unidos, fazendo com que o Brasil pague mais remuneração, mais juros, fazendo com que os dólares voltem para o Brasil. Foi só isso. Só que a alegria do mercado durou pouco, porque eles estavam super contentes ontem, achando que o Lula não iria mais concorrer à eleição em 2026, e hoje foi divulgada uma pesquisa que mostra o Lula derrotando todos os candidatos da oposição com uma vantagem considerável de diferença de intenções de votos. Lula consegue derrotar o Bolsonaro, ele com 51 e o Bolsonaro com 35, consegue derrotar o Tarcísio, o Lula com 52 e o Tarcísio com 26, consegue derrotar o Pablo Marçal, o Lula com 52 e o Marçal com 27, e consegue derrotar o Caiado, Lula com 54 e o Caiado com 20%. Lembrando que o Caiado está inelegível por 8 anos. Outra notícia ruim que o mercado financeiro teve: até o Fernando Haddad está conseguindo nessa pesquisa de hoje bater todos os candidatos da concorrência. Haddad consegue vencer o Bolsonaro, consegue vencer o Tarcísio, consegue vencer o Pablo Marçal e o Caiado, o novo inelegível preferido do Brasil. E por falar inelegível, o Bolsonaro, segundo essa mesma pesquisa Quest, que entrevistou mais de 8.500 pessoas, é o político mais rejeitado do Brasil. 57% dos entrevistados afirmaram que não votariam novamente, ou não votaria no Bolsonaro, caso ele se candidatasse em 2026. E só para completar a maré de notícias ruins para o mercado financeiro, o presidente Lula não irá se afastar, não irá passar o cargo para o vice-presidente e continuará na gestão do país até ele sentir, da vontade dele, não ter condições físicas de estar comandando o país, o que não irá acontecer, porque ele tem tido uma boa recuperação, está lúcido, sem nenhuma sequela, conversa e se alimenta normalmente. Enquanto isso, na bolha bolsonarista, estão falando que o Lula já teve uma morte cerebral e um derrame, e que ele já morreu anos atrás, depois de assumir a presidência, e quem irá morrer agora, que nos próximos dias, segundo ele, será anunciado pela imprensa, é o clone do Lula. Haja criatividade desse povo, né? E obviamente que o político brasileiro mais bem representado, mais bem conhecido fora do Brasil, deixaria de ficar de fora do noticiário internacional. A cirurgia dele foi noticiada pelo jornal dos Estados Unidos, New York, pelo jornal britânico Financial Times, pelo tabloide britânico The Guardian e pelo francês Le Monde. Já a oposição, que não tem coragem de dizer com todas as linhas, oposição que eu me refiro aqui, os políticos, né, que querem o Lula morto, estão usando o péssimo argumento de que ele deveria estar se tratando no SUS, como é o caso aqui do Flávio Bolsonaro, e do vereador Rubinho Nunes, aquele cara que queria proibir a entrega de alimentos às pessoas em situação de rua. O nível de hipocrisia desse povo é tão grande que na época que o Bolsonaro precisou de tratamento, ele também não foi pro SUS, não. E nem por isso vocês estão falando isso. E olha o nível de crueldade da massa bolsonarista. Preparem o caixão, oremos para que o Lula vá para o inferno. Tá chegando a hora, o dia já vem raiando, meu bem. Meu Deus do céu. E a maioria se dizem cristãos. E o pastor Antônio de Paula, deputado ex-bolsonarista, está sendo massacrado nas redes sociais porque pediu oração ao presidente Lula. Ele disse que temos que orar, e se você como cristão não consegue fazer isso por conta do ódio político, lamento dizer que o seu Messias não é o meu.
o mesmo meu. Interceder pelas nossas autoridades é nosso dever. E um grupo de pastores evangélicos próximo do presidente Lula estão fazendo uma corrente de oração no WhatsApp pela saúde dele. E essa senhoria linda, que não sabia escrever, pediu para uma repórter do Metrópolis escrever um bilhete e conseguiu entregar nas mãos do fotógrafo do Lula, que irá entregá-lo. Ela está passando o dia todinho lá em frente ao hospital e pediu para entregar esse bilhete, para pedir para que o Lula rezasse a oração que ela escreveu no bilhete. Coisa linda. Tem um bolsonaristazinho meio famoso que sugeriu num comentário na rede social que o médico do Lula matasse ele ou deixasse ele morrer sem ajuda, tá? Ele escreveu da seguinte maneira, ó: Thales Gomes perdeu a chance de ser um herói. Agora, quem é esse Thales Gomes? É esse daqui, que disse que mulher não pode ser CEO e que não contrata esquerdistas. E que tem empresas denunciadas por simplesmente não respeitar as leis trabalhistas. E exigir que seus funcionários trabalhem mais do que 44 horas semanais. Mas apesar de todo o mal olhado dele e de milhares de bolsonaristas, olha só o que o médico do Lula respondeu quando foi perguntado em entrevista o que ele aconselharia o Lula sobre a possibilidade de se candidatar à reeleição em 2026. Abre aspas para ele: eu vou aconselhar ele a ser candidato, fazer campanha todos os dias que puder, de maneira que puder. Se puder viajar 1000 vezes por dia para fazer campanha, pode fazer, com a saúde que ele tem. A pessoa com a idade pode perder o reflexo, mas não foi o Lula, não foi o caso com ele, tá? Decorrente desse acidente que ele teve. O acidente que aconteceu com ele acontece com qualquer idade da mesma maneira. Se ele não fosse saudável e não tivesse a musculatura que ele tem, teria fraturado o fêmur, a coluna, ou seja, ele tem um físico exemplar. Chora direita! Inclusive hoje à noite, nesta quinta-feira, ele passou por um pequeno procedimento onde ele retirou o dreno. Lembrando que hoje de manhã, também dessa quinta-feira, ele já tinha feito um outro procedimento para evitar que aparecessem novas hemorragias na sua cabeça. Usou o telefone da Janja, ligou para o Alckmin, vice-presidente, e ligou também para alguns ministros. Ou seja, mesmo na UTI, o cara tá trabalhando. O boletim médico informou que ele parece lúcido e orientado, conversando normalmente e alimentando-se bem, e ainda recebeu visita de familiares. Recebeu, obviamente, a visita dos seus filhos e dos seus netos. Obviamente que essa foto não é de hoje, tá, gente? Mas foi essa galera da família dele que foi visitar. E por decisão própria do Lula, ele segue na presidência. Ele está em exercício permanente, disse assim o Padilha. Diz também que o governo não está sendo afetado pela internação, pois o Lula está assinando, despachando e dialogando com seus ministros. Minha gente, é muito gente desejando coisa ruim pro nosso querido Lula, mas lembre-se todos, ó, quem cuida dele não dorme. Eu vi um vídeo agora de um homem perguntando lá no hospital onde o Lula está internado se ele já morreu e dizendo que ladrão é difícil de morrer mesmo. Às vezes eu fico surpreso com a minha capacidade de ainda me surpreender e me revoltar com esse tipo de coisa. Acho que no fundo é a minha ingenuidade boba de achar que ainda exista bolsonarista que possua um mínimo de humanidade. Porque esse senhor, ele não pode nem ser considerado um ser humano, porque para você ser considerado um ser humano, você tem que ter humanidade. E a pessoa que deseja a morte de um outro ser humano, principalmente um ser humano que nunca fez mal a ninguém, que só fez o bem em favor dos pobres, é por isso que é protegido por Deus, esse ser humano perdeu, esse homem perdeu a sua humanidade. Este ser perdeu a sua humanidade, ele não pode mais ser considerado um ser humano. Vi também nesse mesmo material, divulgado aqui na plataforma, que pessoas nas intermediações do hospital ficaram lá torcendo pela morte do Lula. Eu já falei algumas vezes e vou repetir. Essa questão dos bolsonaristas agirem de maneira tão cheia de ódio, um ódio irracional e visceral, é fruto, em primeiro lugar, do caráter deles, porque são pessoas que não têm caráter, são pessoas perversas. Pode ser seu irmão, seu sogro, seu pai, sua mãe, e que tenha traços de bondade, que já tenha ajudado pessoas. Mas nem todo mundo que ajuda pessoas, que aparenta ser bom, ou que já teve boas ações na vida, significa que essa pessoa seja completamente boa, não. Aprenda uma coisa: pessoas perversas também são capazes de atos de bondade. Mas mesmo com esses atos de bondade, a perversidade está lá, dentro desta pessoa. Então todas essas pessoas, elas deram espaço espiritual para que o mal
o perverso, o diabólico. E quando eu falo diabólico, eu estou falando em todos os sentidos, tanto no sentido existencial do termo diabólico, como no sentido espiritual também, tá? Todas as pessoas deram abertura para que o mal entrasse na alma, no espírito dessas pessoas. E essas pessoas estão condenadas. E elas estão condenadas devido ao fato